Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de geometria plana do professor Irineu. Na aula anterior a gente falou sobre ângulos, né? Seus diversos tipos, suas classificações. E nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios para colocar em prática o que foi visto na aula anterior. Então, vamos lá. Nessa primeira questão nós temos: observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas x e y indicadas. Então nós temos aí uma figura onde nós temos aqui em destaque dois pares de ângulos, né? O ângulo x com o ângulo 50, o ângulo 100 com o ângulo y. E é dito que eles são suplementares, ou seja, que são ângulos suplementares? Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então, com base nessa informação, nós temos aqui: se x e 50 graus são suplementares, nós temos que x mais 50 é igual a 180. Então, o x vai ser 180 menos 50, x é igual a 130 graus. Então, encontramos a medida do ângulo x. Vamos agora usar o mesmo raciocínio para encontrar a medida do ângulo y, sabendo que ele e 100 graus são suplementares. Então, nós temos que y mais 100 é igual a 180, logo, y vai ser 180 menos 100, y é igual a 80 graus. Então, o que nós colocamos em prática aí foi o conceito de ângulos suplementares, né? Sabendo que a soma deles dá 180 graus. Vamos para a próxima. Determine a medida do complemento de um ângulo de 66 graus, de 74 graus, de 22 graus e de 47 graus. Complemento de um ângulo, o que seria isso? Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, se eu quiser saber o complementar ou o complemento de um ângulo, eu subtraio esse ângulo de 90 graus. Então, no caso aí de 66 graus, eu tenho 90 menos 66, dá 24. Ou seja, 24 graus é o complemento de 66. Por quê? Porque se eu somar 66 graus mais 24 graus, eu vou ter 90 graus. Quem seria o complemento de 74? 90 menos 74 dá 16. Então, 16 graus é o complemento de 74. Complemento de 22 graus, 90 menos 22 dá 68 graus. E, finalmente, complemento de 47 graus, 90 menos 47 dá 43 graus. Então, toda vez que eu quiser saber o complemento de um ângulo, basta eu subtrair esse ângulo de 90 graus que eu vou descobrir o seu complemento. Questão de número 3. Determine a medida do suplemento de um ângulo de 78 graus, de 67 graus, de 135 graus e de 139 graus. O suplemento de um ângulo ele é obtido subtraindo esse ângulo de 180. Como nós já vimos, dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então, o suplemento de 78 graus vai ser 180 menos 78, que dá 102 graus. O suplemento de 67 vai ser 180 menos 67, 113 graus. E o suplemento de 135 graus vai ser 180 menos 135, 45 graus. E, finalmente, o suplemento de 139 graus, 180 menos 139, 41 graus. Então, se você somar 41 com 139, você vai encontrar 180. Por isso que eles são ângulos suplementares. Ok? Agora, na questão de número 4, nós temos um problema sobre ângulos que a gente vai precisar montar uma equação para resolver. Observe aí, a medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento aumentada de 70 graus. Qual é a medida desse ângulo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, o ângulo vamos chamar de x, uma variável qualquer. O seu complemento, nós vamos representar como 90 graus menos x. A gente já viu na questão de número 2 que o complemento de um ângulo é obtido subtraindo esse ângulo de 90. Então, como nós chamamos o ângulo de x, seu complemento é 90 graus menos x. Agora vamos montar a equação. Para montar a equação, pessoal, é só seguir aqui o enunciado. Então, ele diz a medida de um ângulo, que nós chamamos de x, ela é igual à medida do seu complemento, que é 90 menos x, aumentada de 70, ou seja, somada com 70.
Então, a equação é essa. X é igual a 90 menos x mais 70. Então, medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento aumentada de 70 graus. Então, o que é que nós temos aqui? Esse menos x passa para o primeiro membro, positivo. Então, nós vamos ficar com x mais x é igual a 90 mais 70. X mais x é 2x e 90 mais 70 é 160. Esse 2 multiplicando passa agora dividindo. Então, x é igual a 160 dividido por 2, que nos dá que x é igual a 80 graus. Então, veja que não tem segredo você resolver um problema desse. Basta você ir montando a equação seguindo a ordem do enunciado, ok? O enunciado ele vai te informando os dados que você vai usar para montar a equação. Só você seguir a sequência que não encontrará dificuldades. Vamos para a próxima. Questão número 5. A medida de um ângulo é igual a terça parte da medida do seu suplemento. Qual é a medida desse ângulo? A exemplo da questão anterior, vamos lá. Vou chamar o ângulo de x. Já o seu suplemento vai ser 180 menos x. Como nós vimos na questão de número 3, se eu quero o suplemento de um ângulo, eu pego esse ângulo e subtraio de 180. Como eu tenho aqui que o ângulo é x, o seu suplemento vai ser 180 menos x. Agora nós vamos montar a equação. Então é só seguir aqui o enunciado. A medida de um ângulo, que nós chamamos de x, ela é igual a terça parte do seu suplemento, ou seja, o suplemento dividido por 3. Então, a equação é essa. A medida de um ângulo é igual a terça parte do seu suplemento. Agora, vamos resolver essa equação agora. Esse 3 que está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, eu tenho 3 vezes x, que é igual a 180 menos x. Ora, esse menos x aqui, ele vai para o primeiro membro positivo. Então, eu tenho que 3x mais x é igual a 180 graus. 3x mais x é 4x. 4x igual a 180 graus. O 4 agora passa dividindo. X é igual a 180 dividido por 4. X é igual a 45 graus. Então, está aí a medida do ângulo que nós estávamos procurando. Então, veja que não tem muito segredo resolver esses problemas sobre ângulos. Basta que você siga o enunciado e vá montando a equação na ordem em que são apresentadas as informações. Vamos para mais uma situação. Questão 6. Sabendo que a medida de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do seu complemento, determine a medida desse ângulo. Vamos lá. O ângulo, chamamos de x, mais uma vez. O seu complemento, nós já sabemos, é 90 menos x. Agora, vamos montar a equação. Ele diz que a medida de um ângulo, que nós chamamos de x, ela é igual ao quádruplo do seu complemento, ou seja, 4 vezes 90 menos x. Essa é a equação que nós devemos resolver. Medida de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do seu complemento. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é eliminar esses parênteses. Por que é que tem parênteses aqui, pessoal? Como 90 menos x é um número composto, quando eu vou multiplicar por 4, eu tenho que colocar entre parênteses, porque o 4 vai multiplicar tanto o 90 quanto o menos x, ok? Então, usando a propriedade distributiva aqui, eu tenho 4 vezes 90 e 4 vezes x. Então, x é igual a 4 vezes 90 menos 4 vezes x. Ora, x é igual a 4 vezes 90, 360, menos 4x. Esse menos 4x vem para o primeiro membro, positivo. Então, nós temos que x mais 4x é igual a 360 graus. X mais 4x é igual a 5x, que dá igual a 360 graus. Esse 5 passa dividindo. Então, x é igual a 360 dividido por 5. X é igual a 72 graus. Ok. Vamos para a questão de número 7. O triplo da medida de um ângulo é igual ao dobro da medida do seu suplemento. Qual é a medida desse ângulo? A exemplo das questões anteriores, a gente vai montar a equação seguindo a ordem do enunciado. Então, vamos começar. O ângulo, x, o seu suplemento, 180 menos x. Então, o que é que ele diz aqui? Que o triplo da medida do ângulo, ou seja, 3 vezes o x, é igual ao dobro da medida do seu suplemento, ou seja, 2 vezes 180 menos x.
Está aí a nossa equação. Triplo da medida do ângulo é igual ao dobro da medida do seu suplemento. A exemplo da questão anterior, vamos eliminar aqui os parênteses. Eu tenho 3x é igual a 2 vezes 180 menos 2 vezes x. 3x é igual a 2 vezes 180 é 360. Esse menos 2x vai para o primeiro membro positivo. Então, eu tenho que 3x mais 2x é igual a 360 graus. Então, 5x é igual a 360. De onde é que obtemos o 5x? 3x mais 2x, né? O 5 agora multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 360 graus dividido por 5. Finalmente, x é igual a 72 graus, ok? Então, não tem segredo, pessoal. Você vai montando a equação de acordo com o enunciado. Vá com tranquilidade que você não encontrará dificuldade. Vamos para a questão de número 8. A medida do suplemento de um ângulo ela é igual ao quádruplo da medida do complemento desse mesmo ângulo. Quanto mede esse ângulo? Então, aqui, vamos lá. O ângulo, x, complemento dele, 90 menos x, e o suplemento dele, 180 menos x. Tudo isso a gente já viu anteriormente, né? Agora vamos montar a equação. Ele diz que a medida do suplemento do ângulo, ou seja, 180 menos x, é igual ao quádruplo da medida do complemento desse ângulo, ou seja, 4 vezes 90 menos x. Está aí a equação que nós devemos resolver. 180 menos x. Medida do suplemento é igual ao quádruplo do seu complemento. Eliminando aqui os parênteses, nós vamos ter 180 menos x é igual a 4 vezes 90 menos 4 vezes x. Então, 180 menos x é igual a 4 vezes 90, 360, menos 4x. O que é que nós vamos fazer a partir de agora? Quem tem x fica no primeiro membro, ou seja, esse menos 4x vem para o primeiro membro positivo, e quem não tem x vai para o segundo membro, ou seja, esse 180 vai passar para o segundo membro negativo. Então, nós temos que menos x mais 4x é igual a 360 menos 180. Menos x mais 4x é 3x. 360 menos 180 é 180. O 3 multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 180 dividido por 3. X é igual a 60 graus. Então, veja que esse procedimento é bastante simples. Você só precisa seguir a ordem do enunciado que você consegue montar a equação sem nenhum problema e resolvê-la é extremamente simples, ok? Vamos para a questão de número 9. Observe a figura e dê as medidas x e y indicadas. Temos aqui essa figura que representa uma tábua de passar, né? Onde nós temos aqui esse apoio que representa duas retas concorrentes que determinam esses 4 ângulos aqui. E nós temos um ângulo conhecido de 80 graus e os outros ângulos nós chamamos de x e y. Então, veja, esse y com esse 80 aqui são suplementares. O y com o x também são suplementares. E o x com o y são opostos pelo vértice, do mesmo jeito que esses dois ângulos y aqui. O que você já, obviamente, deve saber que ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais. Então, vamos começar com y e com 80 aqui. Nós sabemos que y e 80 são suplementares. Nesse caso aí, a soma de suas medidas tem que dar 180 graus, ou seja, y mais 80 é igual a 180. Logo, y vai ser 180 menos 80, y é igual a 100 graus. Encontramos a medida do y. Para encontrar a medida do x vai ser mais simples, uma vez que como ele e o 80 são opostos pelo vértice, ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais. Com isso, concluímos que x é igual a 80 graus. Ok? Então, agora surgiu essa figura dos ângulos opostos pelo vértice, que nós vimos também na aula anterior, e que eles possuem medidas iguais. Ok? Vamos para a questão número 10. Aqui nós temos mais uma figura, onde nós temos duas retas concorrentes determinando esses 4 ângulos aqui. Eu tenho o ângulo x, o ângulo y, o ângulo z e o ângulo 40 graus. O ângulo y com o ângulo x são suplementares. O ângulo y com o ângulo z também são suplementares. O z com o 40 são suplementares. E o x com 40 são suplementares.
Agora, o y com 40 são opostos pelo vértice, o x com o z também são opostos pelo vértice. Então, nós vamos usar esses conhecimentos para determinar as medidas x, y e z. Então, vamos começar aqui com o x e o 40, por exemplo. O x e o 40, eles são suplementares. Logo, a soma de suas medidas é 180 graus. X mais 40 é igual a 180. Então, x vai ser 180 menos 40. X é igual a 140 graus. Ora, o y, nós já devemos saber o valor dele, uma vez que ele é oposto pelo vértice com 40 graus, então y é igual a 40 graus. Não tem nenhum mistério. E, para encontrar o z, como nós sabemos que ele é oposto pelo vértice com o x, nós já sabemos a medida do x, que é 140 graus, logo, o z também vai medir 140 graus. Ok? Questão de número 11. Determine as medidas x e y indicadas na figura a seguir. Mais uma vez, nós temos duas retas concorrentes que determinam aqui esses ângulos. Eu tenho que o 2x menos o 100, ele é oposto pelo vértice com o x mais 30. Logo, eles devem ter medidas iguais. O y aqui, ele é suplementado 2x menos 100, como também ele é suplementado x mais 30. Então, a gente vai usar aqui, mais uma vez, ângulos opostos pelo vértice e ângulos suplementares. Vamos determinar inicialmente a medida do x, usando aqui que 2x menos 100 e x mais 30 são opostos pelo vértice. Logo, tem medidas iguais. 2x menos 100 deve ser igual a x mais 30. Passando quem tem x para o primeiro membro, esse x vem negativo, e esse menos 100 vai para o segundo membro, vai positivo. Então, nós temos que 2x menos x é igual a 30 mais 100. Ora, 2x menos x é x, e 30 mais 100 é 130. Encontramos a medida do ângulo x. Agora vamos atrás da medida do ângulo y. Sabemos que y e x mais 30, eles são suplementares. Assim, x mais 30 mais y é igual a 180 graus. Como nós já sabemos que o x é 130, substituindo aqui eu vou ter y mais 130 mais 30 é igual a 180. 130 mais 30 é 160. Então, eu tenho que y mais 160 é igual a 180. Logo, y é igual a 180 menos 160, o que nos dá que y é igual a 20 graus. Ok? E vamos para a última questão. Ele nos diz que duas retas são concorrentes em um ponto M, de tal modo que a medida de AMD, nós temos aqui esse ângulo AMD, representa a terça parte da medida do ângulo AMC. Então, AMC. Determine as medidas dos quatro ângulos adjacentes indicados na figura, formados com vértice no ponto M. Então, nós temos aqui esses quatro ângulos. E ele diz para nós que esse ângulo AMD é a terça parte do ângulo AMC, que é a mesma coisa de eu dizer que a AMC é 3 vezes a AMD. É isso? Vamos utilizar isso. Então, como a AMD e a AMC são suplementares, você deve observar aqui que esse ângulo aqui é o AMD, esse ângulo aqui é o AMC, e eles são suplementares, logo a soma de suas medidas deve dar 180 graus. E como o AMC é 3 vezes o AMD, a gente pode substituir aqui, né? Então, eu tenho que AMD mais o AMC, que eu vou escrever como sendo 3 vezes o AMD, é igual a 180 graus. Ora, AMD mais 3 vezes AMD vai dar 4 vezes AMD, que é igual a 180 graus. Logo, o AMD vai ser 180 graus dividido por 4, que nos dá que a AMD é igual a 45 graus. Se esse ângulo AMD é 45 graus, o outro ângulo que é oposto pelo vértice, que é o BMC, também vai ser 45 graus, porque eles são opostos pelo vértice. Agora, como é que eu faço para encontrar o ângulo AMC? Ora, a AMC é 3 vezes o ângulo AMD. Logo, vai ser 3 vezes 45, que é 135 graus. Então, se o AMC é 135 graus, o ângulo oposto pelo vértice, que é o BMD, também deve ser 135 graus. Ok? Então, pessoal, encerramos aqui a nossa aula de exercícios sobre ângulos e na próxima aula a gente vai começar a falar sobre
triângulos. Obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.